Graça e paz, irmãos. Então vamos iniciar aí os trabalhos, que estamos fazendo dessa forma devido à situação que está acontecendo no mundo todo, devido a essa pandemia. E hoje estamos aqui no IBAV Homem, mas é uma programação voltada a qualquer irmão que queira aprender a palavra de Deus, que queira compartilhar a palavra de Deus. Então o IBAV Homem está fazendo estudos no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos. Então já tivemos o capítulo 1 e capítulo 2 e hoje a gente vai estar fazendo uma reflexão do capítulo 3 do livro de Marcos. Tá bom? Então peço que você que está aí assistindo, pegue a sua Bíblia aí no celular, a sua Bíblia no livro mesmo, para acompanhar a leitura e o estudo do que vamos estar fazendo aqui agora. Então abra aí o seu livro, no capítulo 3 de Marcos. Vamos dar continuidade aos estudos que estamos tendo toda semana. Então você vai abrindo aí, junto ao pessoal aí. Amém. Aqui na minha Bíblia, no capítulo 3, tem um subtítulo, O Homem da Mão Ressequida. Talvez na sua não esteja, mas a maioria das Bíblias deve estar. O capítulo 3 de Marcos, na verdade, ele está dando continuidade ao que aconteceu no final do capítulo 2, que é uma discussão que estava tendo entre o Senhor Jesus a respeito do sábado, os fariseus perseguindo o Senhor Jesus a respeito da guarda do sábado. No final do capítulo 2, no versículo 23 ao 27, Jesus é questionado por que os discípulos estavam atravessando ali uma plantação e eles colhiam algumas espigas para se alimentar. E os fariseus estavam de olho nisso e questionaram essa situação. E no final do capítulo 2, Jesus fala que o Filho do Homem é Senhor do sábado também. Se retirando dali, vamos para o capítulo 3 agora. Jesus entra em uma sinagoga e estava ali um homem que tinha a mão ressequida. E imediatamente Jesus chama aquele homem para o centro da sinagoga e os fariseus ficam de olho para querer acusá-lo nessa situação. Justamente o que eles queriam, que Jesus fizesse alguma cura para poder acusá-lo. Vamos fazer a leitura? Diz assim, De novo entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha mão ressequida. Estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida, vem para o meio. Então lhes perguntou, é lícito no sábado fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Então, Jesus pergunta para aquelas pessoas que estão ali querendo acusar, porque Jesus sabe da intenção deles. E eles ficam calados. É lícito fazer o bem ou o mal? É lícito salvar uma vida? E eles continuam calados. E Jesus vai, pede para aquele homem estender sua mão e faz a cura. Imediatamente os fariseus se reúnem ali e começam a cochichar, vendo uma maneira de condenar, de matar o Senhor Jesus. Então Jesus pergunta sobre vida e os fariseus falando sobre morte. Bem, irmãos, no versículo 7 em diante, Jesus vai para o mar da Galileia e uma grande multidão o segue. Porque a fama de Jesus naquele momento já estava espalhada, os milagres que ele estava fazendo naquele momento. Então ele pede para que os discípulos peguem um barco para que a multidão não comprimissem ali na beira da praia. Então Jesus fica em um barco enquanto está atendendo a multidão à beira-mar. Vamos fazer a leitura? Marcos capítulo 3, versículo 7 em diante. Retirou-se Jesus com os seus discípulos para os lados do mar. Seguiam da Galileia uma grande multidão, também da Judéia, de Jerusalém, de Idumeia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom, uma grande multidão
sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Então recomendou aos seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não o comprimirem. Pois curava muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se amontoavam a ele para o tocar. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: Tu és Filho de Deus. Mas Jesus lhe advertia severamente que o não expusessem à publicidade. Então os demônios, quando viam Jesus, eles exclamavam, né, que ele era o Filho de Deus, e o Senhor Jesus pedia para que esses demônios se calassem, né? Jesus não queria ser divulgado através de boca de demônios, e sim através de seus discípulos, e sim através dos apóstolos, que logo na sequência ele vai escolher os 12 aqui, como nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, Jesus rejeita, né, que os demônios fiquem anunciando que ele é o Filho de Deus. Ele quer ensinar isso de outra maneira. Ele quer ensinar de várias formas. Não precisa fazer esse tumulto todo. Então ele não quer que pessoas curiosas ali venham atrás dele. Pelo contrário, Jesus tem a sua maneira particular de ensinar sobre o reino de Deus. A escolha dos 12 apóstolos. Então, a partir do versículo 13 até o versículo 19, o Senhor Jesus vai escolher os 12 apóstolos. E é uma coisa interessante, nós vemos aqui que no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, Deus, ele escolheu o povo judeu, o povo hebreu, e separou aquele povo em 12 tribos, para que a mensagem de Deus fosse levada a todo mundo. Mas infelizmente, o povo hebreu não conseguiu cumprir essa missão. E veio o Senhor Jesus e inclui o povo judeu e os ímpios, os gentios também têm direito hoje a fazer parte do povo de Deus. E ele escolhe 12 apóstolos aqui na nova aliança. Então, é algo muito interessante aqui. Então, no versículo 13 até o 19, ele chama todos pelo nome, ele sobe ao monte e designou os 12 para estarem com ele, para fazer, como o nosso pastor Paulo, aqui fala, fazer um curso de teologia de 3 anos, andar com o mestre e sair pregando o Evangelho. Então você faça a leitura, você que de repente quer se destacar aí no Espada para o Ar, nas perguntas, na gincana, faça da sua maneira e decorar, aprender o nome dos 12 apóstolos, tá bom? No versículo 20 em diante, fala da blasfêmia dos escribas, Então, vamos acompanhar a leitura, versículo 20 em diante. Então ele foi para casa, não obstante a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Então Jesus estava no mar, como nós lemos agora há pouco, naquele barquinho, escolhe os apóstolos num monte, vai para o monte, escolhe os 12 apóstolos, e dali ele vai para casa. E aqui dá a entender que o Senhor Jesus queria fazer uma refeição, mas não pôde, porque a multidão chegou e logo lotou aquela casa. Então os parentes de Jesus ali ficaram sabendo disso, e tiveram uma certa perseguição também por parte deles. Aqui no versículo 21, fala no final aqui que os parentes falaram, ele está fora de si. Então eles não concordavam que Jesus deixasse de fazer as suas coisas pessoais para estar atendendo aquele povo. No versículo 22, vamos continuar a leitura, os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebu, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios.
Então, convocando-os, Jesus lhe disse, por meio de parábolas: como pode Satanás expelir Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Então, esses caras vinham seguindo o Senhor Jesus, viram os milagres, viram as maravilhas que Jesus fez, viu Jesus expulsar os demônios e, em vez de glorificarem a Deus, eles blasfemaram do Espírito Santo, dizendo que Jesus expulsava os demônios com o poder de demônios. E o Senhor Jesus vai explicar que não pode Satanás lutar contra si mesmo, não pode uma casa estar dividida. Vamos continuar no versículo 24. Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar, isso aqui é uma passagem chave, aqui no capítulo 3 de Marcos, versículo 29, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Então, Jesus está falando aqui que a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado imperdoável. Todos os pecados são perdoados, mas esse pecado não é perdoado. E a pessoa tem a sua condenação. E o que é blasfemar contra o Espírito Santo? É rejeitar a mensagem do Evangelho. Como essas pessoas que estavam vendo todas essas maravilhas, o reino de Deus se cumprindo aqui na terra e dizendo que aquilo era coisa de demônios. Então, a pessoa que rejeita a mensagem do Evangelho, infelizmente, é um pecado que não tem perdão. Todos os pecados que existem nessa terra são perdoados. Você pode ser redimido, mas se você rejeitar a mensagem do Evangelho, rejeitar o Filho de Deus, infelizmente, você vai estar condenado. 30. Isto porque diziam, está possesso de um espírito imundo. Então, finaliza aqui até o 30, nessa blasfêmia, eles dizendo isso, chamando Jesus de endemoniado. No versículo 31, a parte final, até o 35, fala a família de Jesus. Vamos acompanhar a leitura. Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram, olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhe respondeu, dizendo, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E correndo olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse, eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Então, Jesus não nega que tinha seus parentes de sangue, sua mãe e seus irmãos. Mas ele aproveita aquela situação para dizer que quando a gente procura fazer à vontade aquilo que ele ensinou, como diz no final do livro de Mateus, ensinando-lhes a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, quando a gente faz isso, a gente passa a ter intimidade com o Senhor Jesus. Passa a ser mãe, irmão, como ele está falando. O que ele quer dizer com isso? Passa a ser uma pessoa próxima, íntima dele. Então, ele considera, ele deixa essa situação aberta. Basta você querer. Então, para dizer que você é uma pessoa de Deus, de Jesus Cristo, como diz
lá em João 1,12, é preciso você se arrepender dos seus pecados, se converter, aí você passa a ser chamado de filho de Deus, senão você é apenas uma criatura. Tá certo, irmãos? Então, estamos aqui finalizando hoje o estudo do capítulo 3 do livro de Marcos, esse evangelho muito importante, maravilhoso, que tem transformado muitas vidas, que você possa meditar e ir além do que a gente está falando aqui, que você tenha a sede de buscar aí na sua casa, procure um momento melhor de pegar sua Bíblia, de meditar e de procurar mais. Coloque os seus comentários, as suas perguntas, as suas dúvidas aí embaixo, que nós vamos estar observando com carinho, e no próximo IBAV Homem a gente vai estar aqui respondendo. Irmão, algo aí não ficou claro para mim, né? Então nós vamos estar procurando responder. E a nossa alegria, a nossa satisfação é essa, discutir, aprender aquilo que está na palavra de Deus. Tá certo, meus irmãos? Então, quero fazer uma oração nesse momento para abençoar a sua casa, a sua família, nos abençoar nesse momento incerto, na qual nós não sabemos quando nós vamos nos reunir de novo. Tá bom? Eu estou aqui no templo, né? Mas é triste ver esse templo vazio. Está aqui eu, sentado aqui na mesa, conversando com vocês, compartilhando a palavra de Deus, o irmão Léo ali, mas o natural aqui seria que esse templo estivesse lotado de irmãos, pessoas ouvindo a palavra de Deus, esses instrumentos, né, que estão aqui ao redor sendo tocados. Mas isso não quer dizer, né, que o agir de Deus, a palavra de Deus está parado. Pelo contrário, você aí tem a responsabilidade de estar pregando, fazendo isso. Você é a igreja. Isso aqui é apenas o templo. Vamos orar? Senhor nosso Deus e amado Pai, muito obrigado, meu Pai, por esse momento maravilhoso. Estamos aqui compartilhando, aprendendo da Tua Palavra. Estamos aqui fazendo o estudo do livro de Marcos, onde toda semana estamos abordando um capítulo, uma pérola que vem do reino de Deus. Te peço que Tu venha estar abençoando todos os homens, todos os chefes de família, todos os seus familiares, Senhor. Aqueles que estão aí, Senhor, querendo aprender, que estão com sede da Tua Palavra, que Tu venha estar abençoando também. Se tem alguém enfermo, se tem alguém passando por alguma dificuldade, se tem alguém confuso, Senhor, inquieto com essa situação, que a Tua mão, o Teu Espírito venha estar acalmando, Senhor, essa pessoa, esse irmão, meu Deus. Meu Pai, que Tu dê uma semana abençoada para todos esses irmãos, Pai, e que possamos logo, Senhor, estar reunidos, sentindo a presença, nos abraçando, nos confraternizando, Pai, mas que seja feita a Tua vontade, meu Deus. Muito obrigado por tudo que Tu tens feito e ainda vais fazer, em nome de Jesus, amém.